eu não quero, assim, parecer que isso é tudo uma grande piada, mas há aqui, eu não consigo entender todas as questões que movem a fúria dos conservadores contra isso, e aí eu me dou conta que falta pesquisa da nossa parte para entender. Olá, boa tarde a todas, todos e todes que nos acompanham em mais esse programa do projeto A História em 60 Minutos, uma ação de extensão desenvolvida pelo Departamento de História do SERES UFRN, em parceria com o programa de pós-graduação do SERES UFRN também, e com a Sociedade Brasileira de Teoria e História da Historiografia, a SBT-HH, além do GT de Teoria da Ampul Brasil. Eu queria reforçar também que as informações sobre o projeto podem ser obtidas, tanto a divulgação quanto sobre o grupo de discussão do projeto, podem ser obtidas pelo Instagram oficial desse projeto, que é @60_história, tudo por extenso, 60 também por extenso, E reforçar também que, além das entrevistas gravadas com convidadas e convidados, que ficam disponíveis no YouTube, nos canais institucionais do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História, há também o formato em podcast, as entrevistas podem ser ouvidas na nossa página, no nosso perfil lá no Spotify, tá bom? E, bom, hoje é um dia de muita alegria para mim, porque vou receber aqui hoje o professor Fernando Seffner, professor que foi meu professor de prática de ensino na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é alguém que eu admiro muito, tem muito conhecimento sobre história, sobre ensino de história, enfim, sempre foi uma experiência muito boa, contar tanto como estudante, como aluno do Fernando Seffner, como colega também, e o que me honra, inclusive, poder fazer esse convite e contar com ele aqui nesse projeto em 2022. Tudo bem, Fernando? Muito bem-vindo. Tudo bem, Evandro, eu é que agradeço, assim, eu te acompanho, inclusive indo lá já até o SERES, gosto muito da tua carreira, e fico muito feliz que quem já passou por mim, goste de dialogar comigo para além das aulas, Estou super feliz de estar aqui, o tema tem tudo a ver com o que eu tenho feito. Obrigado. Eu que agradeço, Fernando. Quero reforçar também, então, que o professor Fernando Seffner é professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e atua, além da faculdade, no nível da graduação, também atua em programas de pós-graduação, tanto no programa de pós-graduação em educação na FACED, URGS, como no mestrado profissional em História, vinculado ao Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da URGS também, em Porto Alegre, Bom, Fernando, para a gente começar a nossa conversa, eu te coloco uma pergunta ampla, ambígua às vezes, mas muito interessante, assim, acho que para a gente começar dentro das propostas desse projeto aqui, que tem a ideia de abrir a discussão para um público mais amplo, na nossa comunidade, no sentido mais geral. O que é a história, Fernando, no século XXI, ou o que é a história no século XXI, em 2022, se o século XXI for algo muito amplo, em 2022, nesse contexto, no Brasil de hoje, na tua opinião, o que é a história agora? Então, legal, Evandro. Sim, a pergunta é um mundo, mas eu também gosto que esse programa teu, ele tem um tempo largo, Porque hoje em dia as coisas são sempre em pílulas muito pequenas, aqui a gente pode conversar mais, Eu queria primeiro calibrar um pouco o lugar de onde eu vou responder essa pergunta, Eu venho acompanhando, vou completar 30 anos o ano que vem, Eu venho acompanhando os estágios docentes de ensino de história, e nesse lugar que eu gosto muito de estar, já tenho descrito ele em vários artigos, que é extremamente cômodo e, inclusive, muito divertido, que é sentar no fundo de uma sala de aula, com alunos do ensino fundamental ou médio, em escolas públicas, e escutar aulas de história. Eu, assim, sou feliz de perceber que, nesses anos todos, eu já escutei e assisti, aulas de história das mais interessantes, assim, isso tem a ver com o alunado aqui, meninos e meninas aqui da URGS, Então, não posso, assim, dizer aqui que foi uma tortura, pelo contrário, assim, além de ter sido muito estimulante, eu vivi nesse lugar situações muito interessantes. Então, eu queria responder a tua provocação, tirando algumas coisas desse lugar dessa que eu observo, Quem, como eu, observa há tanto tempo, aulas de história,
percebe tanto nos alunos e alunas, nos nossos estagiários e estagiárias, né, mudanças no que eles entendem como história, né, e quais os propósitos que eles dão para a história, como também percebe uma série de mudanças nas perguntas e indagações que as classes de alunos e alunas endereçam, né, aos nossos estagiários e estagiárias, né. Vou começar pelos estagiários e estagiárias, nossos alunos, do que tu fosse um deles, né. Eu não vou negar que nesses 30 anos a gente se deslocou nas aulas de ensino de história, né, de alguns temas que eram muito frequentes e muito repetidos, quando não repetitivos, né, e que eram muito ligados a algumas teorizações, como as teorizações do campo marxista, histórias do mundo do trabalho, né, e vida política das sociedades, né. Para os últimos anos, houve uma verdadeira inundação de temas ligados à questão das chamadas políticas das identidades, né? Então, entraram na aula de história de uma maneira que eu considero interessantíssima, assim, e para mim, assim, é sempre uma coisa muito boa de assistir, né? Entraram um conjunto de questões ligadas à raça, a populações originárias, né? As questões de gênero, discutindo inicialmente, fortemente, o que seria, o que é, né, a questão das mulheres na história, e nos últimos anos a indagação também do que é a questão dos homens e das masculinidades na história, né? E não tomando os homens como a norma, né, e as mulheres como um certo desvio, como é muito comum em bula de remédio, né? Entraram também, de uma maneira que eu chamaria de espetacular, questões ligadas à sexualidade e essa sopa de letrinhas, né, como chama a Regina Facchini, das diversas orientações sexuais, né? Mas entraram também outras questões, assim, né? As pessoas, os alunos perguntam e os estagiários e as estagiárias têm respostas, né, para uma série de questões ligadas às histórias locais, regionais, né? E nos últimos anos, e aí eu vou tentar responder a tua pergunta, e nos últimos anos, de fato, eu não tenho a menor dúvida, assim, né, a questão de uma proliferação de narrativas, que a gente poderia situar muitas delas nesses campos aí que têm sido chamados das fake news, da pós-verdade, dos relatos que trazem um certo conforto pessoal para alguns alunos e alunas, mas que não correspondem ao que a gente, na pesquisa histórica, validaria, né? Eles aparecem cada vez mais. Vou dar um exemplo bastante pontual que me chama muito a atenção nisso, né? É bastante evidente do lugar que eu assisto, né, que as questões ligadas ao papel das religiões e de algumas lideranças religiosas na história, elas começaram a ser feitas, né, por alunos e alunas que têm pertencimento religioso, digamos assim, mais intenso, né, e que se sentem incomodados com determinados relatos e com determinadas matérias, se sentem incomodados nas suas crenças, né. Isso gera algumas situações de estresse na sala de aula, né? Então, assim, ó, isso, eu digo assim, é como um panorama geral, né? Agora, eu queria me deter, assim, numa coisa que para mim eu acho bonito de dizer, porque, enfim, é a área que eu escolhi trabalhar, como tu também, né? Eu tenho bem claro, assim, que a história não perdeu o seu apelo, tanto para quem escolhe o curso, como para quem está lá na sala de aula assistindo, né? Vamos combinar que quem escolhe o curso escolheu porque quis, e o aluno lá da escola pública está ali obrigado a assistir a aula de história, mesmo que ele não queira, ele vai ter que assistir. Mas assim, ó, eu muitas vezes tomei essas discussões que os estagiários faziam, tentando mostrar a importância da história, ressaltando que ela era uma ciência, assim, eu tomei aquilo como um ritual que era necessário, mas que não produzia muito efeito, assim, porque para as classes de alunos e alunas, para as culturas juvenis, a mim parece que há demasiada insistência, que eu cansei de assistir aulas assim, né, o estagiário ou a estagiária se esforçando para mostrar que a história era uma ciência, entende? Tinha princípios válidos do pensamento científico e enumerando um conjunto de outras ciências que com ela dialogavam, né? Eu acho que isso se abrandou
mas isso não significou um desprestígio da história, assim, né? Eu fico impressionado com a inundação de perguntas nas salas de aula relacionadas ao campo da história, né? Então, eu tentando, assim, arredondar na pergunta que tu fizesse, né? Eu acho, assim, Evandro, que as possibilidades de uma aula de história cumprir um papel importante no diálogo com as culturas juvenis pela questão da narrativa, né, e da proliferação de narrativas, elas são muito grandes hoje em dia, né? Eu também não vou negar que esse é também o motivo pelo qual tem um conjunto de forças mais conservadoras que desconfia da aula de história, né, e que procura colocá-la dentro de certos quadrados, né? O movimento chamado Escola Sem Partido é, com certeza, um forte representante disso, né? Nós vamos encontrar várias declarações dos seus fundadores, que não vou aqui citar os nomes, né, disponíveis no YouTube, e várias leis aprovadas também, né, dizendo que os professores e professoras de história devem se ater a algumas narrativas. E esse é um ano bom, né, Evandro, desse programa, porque o ano do bicentenário tem ensejado justamente uma discussão sobre esse tema, né? Assim, quais são as figuras que interessa discutir nesses 200 anos e quais as que não estão nesse panteão, né? Eu não sei se respondi completamente a tua pergunta, mas não resisto, assim, de, em cima do tema do bicentenário, dar um pequeno exemplo, assim. Eu assisti agora, no semestre passado, 2 aulas interessantíssimas numa escola de ensino fundamental aqui em Porto Alegre, dada por uma dupla de estagiários, né, numa docência compartilhada, em que, projetando imagens, eles compararam o portal do Bicentenário, que a AMPU é uma das que apoia, né, AMPU, AMPED, né, e o portal a página do Bicentenário, patrocinada pelo governo federal, né, em que existem lá, claramente, com essa linguagem, assim, né, os vultos da nossa história. Eu adoro essa palavra, os vultos da nossa história. E essa discussão, ela provocou, assim, até do ponto de vista das cores, porque aí, imagina-se uma sala de aula, foram projetados os dois repositórios digitais, né? Então, assim, os alunos, a classe de alunos, uma classe de 9º ano do ensino fundamental, no turno da tarde, ela se atiçou com essa coisa, assim, das cores, quem estava representado, assim, né? As meninas, que hoje em dia são efetivamente muito participativas nas aulas, é uma coisa impressionante, assim, as meninas, elas têm um discurso emancipador, assim, emancipatório muito forte, né? Elas apontaram uma série de coisas, né? Então, eu mais uma vez comprovei, assim, que, embora eu não saiba definir exatamente o que é a história hoje em dia, eu não tenho a menor dúvida, assim, que ela provoca discussões de narrativas que deslocam as pessoas do seu lugar. E o que é que elas vão fazer com isso? Eu também não sei direito, mas há no campo do ensino da história algumas pesquisas de base longitudinal, como em Minas Gerais, que têm acompanhado as classes de alunos, né, ao longo das várias séries, para poder perceber isso, né? Então, assim, finalizando mesmo essa primeira colocação, né, eu sinto que a história segue tendo um apelo para quem procura ela como um campo do conhecimento, e faço questão de citar os dados que eu coletei agora recentemente, né, ampliando da amostra da URGS, né. A história vem se mantendo no vestibular da universidade que eu trabalho, que tu estudasse, né, como a licenciatura mais disputada há muitos anos, né? Há uma crise, como todos sabem, no campo das licenciaturas, há uma crise também no campo das humanidades, que são 2 coisas diferentes, assim, né? Há uma crise naquelas profissões, naqueles cursos que levam o nome de licenciatura em Química, licenciatura em Educação Física, licenciatura em Dança e licenciatura em História, Geografia, Sociologia, Matemática, Língua Portuguesa, Língua Espanhola, Língua Inglesa e por aí vai. E há uma crise também no campo propriamente, para situar no Instituto, né, do IFCH, né, onde tu também estudaste, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. A história se mantém em uma posição bastante confortável, a situação é um pouco ruim para todo mundo, mas a história
há uma disputa real por vagas nela, né? Eu digo com orgulho, assim, que eu até provoquei alguns colegas, eu venho de uma formação bem anterior no curso de geologia, eu não resisti de ligar para alguns colegas e dizer, mas que curso chinelão é esse de vocês de geologia? Tem menos de um candidato por vaga, aqui na história nós estamos com 3,89 por vaga. Eu sei que esses números, eles não são assim, mas eles dão um pouco essa questão de que não há um desinteresse na história por quem a procura como um campo do conhecimento. E aí, no lugar que eu me situo olhando a aula de história, eu não percebo um desinteresse na aula de história. Eu percebo, sim, que se endereçam para os estagiários perguntas cada vez mais fora do programa da história, mas perguntas dentro do campo da história. Não sei se me fiz claro, mas é um pouco isso. Eu acho esse momento, então, muito estimulante. E eu entendo os conservadores que ficam com temor disso, assim, porque eles navegam um pouco na ideia de uma história única, e eu acho que hoje em dia é tudo que nós não temos na sala de aula, é uma história única, né? O quadro... Sim, Fernando, respondeu sim. E esse quadro que tu trazes para a gente é muito rico, né? Porque é um mapeamento de um movimento de discussões, né, que vão acontecendo na sala de aula e dialogam com a formação, dialogam com a universidade, enfim, o processo de formação de professores, que é o que tu acompanhas há um bom tempo. E é muito interessante ver isso, algo que tem voltado assim recorrentemente nas discussões aqui desse projeto, né? A ideia de que nós podemos falar com segurança. A história, sim, é uma disciplina científica. Há um reconhecimento, depois de 200 anos, sabe? Por favor, há um reconhecimento, assim, né? Mas isso não... essa preocupação, que é uma preocupação de quem atua na área, socialmente parece consolidado e leva a história para um espaço um pouco diferente, né? Assim, tá, uma vez consolidada a disciplina, o que hoje o século XXI demanda, e a tua resposta vai um pouco nessa direção, é que as pautas políticas, ou principalmente as pautas que envolvem questões éticas e sociais, se tornam assim, fundamentais, né? O espaço da aula de história, pelo teu relato, é esse espaço para discutir os problemas que nos afetam e que tem uma dimensão histórica. Então, a aula de história ela está muito assim, né, mobilizada com a série de problemas que a gente vive hoje, né? Exatamente isso. E é interessante assim que eu sou centralmente situado assim no campo do ensino da história, né? Sou associado na ANPU, que nem tu, e sou associado na ABE, na Associação Brasileira de Pesquisa e Ensino de História, e sou do GT de Ensino de História, né? Tu seguiste uma trajetória, nós somos os dois filiados da ANPU, tu é do GT de Teoria e da associação, que eu não recordo todo o nome, mas é uma associação, né, de estudos de teoria. Para mim, assim, sair dessa encrenca que nós estamos agora na história, né? Encrenca, veja bem, no sentido de que os lugares das disciplinas estão sendo ameaçados, né? Eu quero tratar isso logo adiante, né? Por outras iniciativas como projetos de vida, projetos interdisciplinares e ensino técnico, né? Sair dessa encrenca, para mim, é fortemente um diálogo entre teoria e ensino, né? É por isso que eu leio com muita avidez, assim, né, as produções do campo da teoria da história, né, várias pessoas, assim, que eu sei que, inclusive, fizeram parte da tua formação, alguns que são colegas aqui, né, do Rio de Janeiro, porque nós só vamos conseguir enfrentar esta maré de desvalorização e tentativa da retirada da história da vida escolar de crianças e de jovens se a gente entender, no mínimo, do meu ponto de vista, três coisas, assim, né? A primeira é, como vocês no campo da teoria vêm discutindo, e isso eu gosto muito de ler, né? É tentar entender o que é a história hoje em dia, se é disciplinada, indisciplinada, para brincar com o título do livro, né? São leituras que me abrem muito a cabeça no sentido de tentar entender o que eu vejo na sala de aula, né? A segunda é tentar entender esse verdadeiro vendaval de pressões de natureza política que desabou sobre o campo da educação, né? Política e ideológica, né? Não custa nada lembrar, né? A sucessão de ministros no governo federal no campo da educação, no Ministério da Educação, né?
Isso se repete nos municípios, eu estou vendo aqui isso aqui em Porto Alegre, né? Antigamente era nas secretarias da Fazenda que mudava, sempre que dava algum problema, a culpa era do ministro da Fazenda. Agora a educação também tem essa rotatividade, né? Ela indica um conjunto de tensões políticas fortes, né? Em que o gestor ou a gestora, né, que está ali na frente, não consegue sobreviver muito tempo. Nós estamos assistindo isso com a Petrobras nos últimos dias, né? A culpa é sempre de quem está lá em cima gerindo, né? Então, assim, é a compreensão um pouco dessa questão de que papel joga o campo da educação escolar hoje em dia, nessas teorias que mostram uma certa escolarização do mundo, e uma conquista importantíssima do Brasil, de 1988, com a Constituição Federal para frente, que é ter colocado todo mundo na escola, né? Porque essa discussão não era muito importante antes, porque era meia dúzia que estudava, né? Imagina, até 1988, 25%, 30% estava fora da escola o tempo todo, e a maioria ficava só até o 5º ano primário, né? Quando ficava, né? É só comparar assim, o nível de escolaridade do meu pai e da minha mãe, já falecido, 2ª série primária, com o meu, né? E começar a comparar minhas tias, sofremos assim um processo enorme de inclusão, né? E a terceira perna, se a gente fosse dizer que isso aqui é um desses banquinhos de cozinha que tem 3 pernas, a gente tem que tentar se equilibrar em cima dele. A terceira perna é entender essas demandas das culturas juvenis, né? É essa terceira perna que, por exemplo, também se expressa muito na sala de aula, né? Assim, para voltar para o semestre passado eu fiz descrições no diário de campo das aulas muito mais miúdas, assim, né? Assisti mais tempo, né? Passei turnos inteiros na escola e descrevi o meu diário de campo com mais detalhes, inclusive falando com os alunos, né? Então, nós estamos lá no meio de uma aula de Revolução Francesa, que particularmente eu estava gostando muito, 2 meninas dando aula, 2 estagiárias, né? As alunas e alunos estavam participando, fizeram várias perguntas sobre as mulheres, algumas meninas falaram dos direitos do homem, por que não das mulheres, a aula estava muito boa. E daqui a pouco, assim, tem um exercício e 2 meninas lá do fundo dizem assim, ó, tá, professora, mas por que a gente não aproveita agora e a senhora nos explica o que está acontecendo na Ucrânia? Assim, do nada, entende? Do nada, né? Aí um outro grupo de meninos perto da janela diz assim, ó, não, isso aí não é uma coisa que precisa explicar, assim, né? A gente podia discutir esse negócio que todo mundo está falando, entende? Que tudo que a gente lê é fake news. Eu quero dizer o seguinte, assim, ó, eu acho que escutar isso numa aula de história mostra que, de alguma maneira, para quem perguntou, esse é o lugar para ser perguntado. Alguém poderá me dizer, e eu não sou inocente, eu sei bem disso, né, porque eu converso com professores de outras disciplinas, eu sei muito bem que na área da literatura, que eu conheço bem aqui os colegas que dão ensino de literatura, ensino escolar, né, na área da literatura, a leitura de romances juvenis e histórias infantis, né, também provoca esse tipo de coisa, também tem sido perseguida, né, dar para uma criança nas séries iniciais o livro, assim, é O Dia de Ver Meu Pai, né, que fala sobre casais separados, é visto por algumas pessoas como o fim do mundo, como se a gente não vivesse numa sociedade de um monte de pessoas separadas e recasamentos, né? Mas eu me interesso pelo tipo de pergunta que é endereçada na aula de história, né? É aquela pergunta que tem um artigo meu em que o menino do nada se levanta no meio de uma aula, né? E diz assim, ó, professor, o que é monopólio? Entende assim, Aí a professora, a estagiária, entende que é alguma coisa do monopólio colonial, que era sobre o Brasil colônia, e ele logo muda a pergunta e diz assim, ó, não, eu quero saber por que dizem que a Globo tem um monopólio, entende? Então, assim, isso tem a ver com algumas falas também no campo da história, que não há mais como dar aula de história sem discutir também esses meios todos digitais que atingem, né? Então, eu situaria que no diálogo entre essas três pernas, né, as culturas juvenis, né, os líderes juvenis, né, que papel desempenha, né, eu venho cada vez mais lendo sobre isso, né, as teorizações sobre o que é a história hoje em dia, né, e as teorizações do campo da educação, né, que poderiam talvez ser resumidas essa frase que todo mundo critica, o campo conservador critica do Paulo Freire, mas frequentemente faz, né? Quando o Paulo Freire diz essa frase tão lapidar,
de que não há ato pedagógico que não seja simultaneamente um ato político também, e há que se entender, então, as consequências pedagógicas e as consequências políticas, né? E a gente vê em algumas manifestações aqueles cartazes, menos Paulo Freire, mais educação, que para mim é uma coisa incompreensível. Na verdade, para mim, isso tudo diz muito da aula de história, né? Não sei se eu cerquei bem o assunto, mas, assim, para mim, dentro dessa encrenca que tem. Eu vou só dar um último exemplo, assim, né? Eu fiquei bastante admirado, assim, com o prazo final das inscrições de jovens de 16 a 18 anos para fazer o título de eleitor, que aconteceram agora, acho que no início de maio, se eu não estou enganado, né? Acompanhei com muita atenção as discussões na mídia, as manifestações das autoridades, ministros, assim, do Supremo Tribunal, do Tribunal Eleitoral e outros, né? As propagandas feitas pelos tribunais eleitorais para chamar esse eleitorado que não é obrigado a votar, mas que já pode fazer o título, né? Tive a sorte de estarem assistindo algumas aulas de educação de jovens e adultos, onde tinha gente nessa faixa etária, mas o que mais me chamou a atenção foi a entrada em cena de um conjunto de artistas. Eu vou pegar uma delas agora, assim, a Anitta, né? Eu já vou adiantando, assim, que todos esses gostos musicais que eu cito não são os meus, assim, eu sou muito velho já para essas coisas todas, mas aqui não se trata de discutir se a Pablo Vittar canta ou não. Eu tenho um filho que é cantor, e isso cabe a ele discutir, entende? A mim o que interessa, entende, é perceber que a entrada dessas figuras em cena, conclamando os jovens a fazer o título de eleitor, fez com que o resultado final da inscrição de pessoas dessa faixa etária de 16 a 18 anos superasse amplamente a expectativa do próprio tribunal, que tem, enfim, uma base de dados, né, e superasse os números dos outros anos, né. Mas o que isso tem a ver com a aula de história? Isso tem a ver com o seguinte, assim, ó, há um conjunto de opiniões sobre o mundo que transita um pouco, entende, por esse fenômeno fortíssimo hoje em dia, que tem a ver com o fato de que quem gosta de alguns artistas, né, por exemplo, a Anitta, eu estou pegando ela como exemplo aqui, né, segue ela ativamente nas redes sociais de uma maneira muito superior ao que foram as rainhas do rádio lá, que são essas que eu gosto, entende, na verdade, do tempo do Getúlio Vargas, da Rádio Nacional, até o prédio aquele no Rio da Rádio, que foi da Rádio Nacional, eu gosto, mas não é mais isso, entende? Essa gente não apenas segue essas artistas e esses artistas como cobra, como assim, cobra deles. Eu acho que aí tem uma coisa para entender que questões políticas se levantam e que questões uma aula de história poderia colher, né? Porque todas essas questões têm uma história longa, né? As questões, nessa que eu estou pontuando agora, era a questão do voto obrigatório, né? Todo mundo deve ter percebido que um conjunto de lideranças conservadores insistia, dizendo, não temos que estimular ninguém, o voto não é obrigatório, cada um vota, assim, a pessoa tem a liberdade, é obrigatório. Ao contrário de outros que diziam. Então, discutir, por exemplo, o Estatuto do Voto no Brasil é uma coisa amplamente histórica, né, ao longo da nossa história, e também da obrigatoriedade ou não, né? Então, eu toda hora me vejo estimulado por temas que eu não tenho, assim, dúvida que habitariam bem uma aula de história. E para finalizar mesmo essa questão, assim, que eu sei que eu começo a abrir para muitos lados, eu reconheço que o difícil hoje em dia é montar um currículo de história, não só do curso, né, mas também, né, tu sabes bem disso, hoje em dia nós temos algumas universidades no Brasil que fizeram mudanças importantes nos desenhos curriculares, né, não sei bem o que isso vai dar, mas eu acho importante que se experimente, né, saindo do modelo, assim, do mais antigo para o mais novo, da história quadripartite, né, e nas escolas, e no regime escolar, por um conjunto de outras questões, né, tem uma série de pressões para poder modificar, né? Eu acho isso um terreno muito delicado, a gente tem que saber bem como é que vai mudar, né? Porque em educação, as mudanças, uma vez feitas, elas demoram 10, 12 anos, entende? Até que se possa avaliá-las, porque os percursos, não é que nem vacina, entende? Faz hoje, testa amanhã no laboratório, depois da manhã bota no meu braço, vê se eu peguei ou não, entende? Eu sei que não é tanto assim, mas é bem mais rápido, né? Em educação não é assim, entende? Se a gente discute que o método de alfabetização vai ser outro,
Pode ser que daqui a 10 anos a gente perceba que nós formamos gente com lacunas de compreensão e alfabetização. Não é uma coisa que se verifica logo no dia seguinte, né? Então, assim, é um pouco assim que eu enxergo, né? Eu acho esse momento estimulante. Eu gosto de dizer isso porque, assim, ó, eu não vim aqui para fazer uma choradeira de que o professor é perseguido, a professora é perseguida. Claro que a gente é. Na minha aula já entraram, como entraram na aula da Natália, né, minha colega lá da História, como entraram nas aulas de milhões de professores e professoras. Mas aí me vale uma frase da Célie Pinto, que eu gosto muito, que ela me diz de vez em quando. Fernando, na ciência política tem uma lei, né? Que eu acho que a ciência política nem é muito ciência e nem tem lei, mas em todo caso, assim, ela acha, não vou dizer que não. Tem uma lei que é o seguinte, assim, ó, só se bate em quem tem poder. Eu digo, não, então tu está querendo dizer que eu devo me alegrar porque estão batendo em mim. Em parte Fernando. Então eu chego à conclusão, entende? De que se estão implicando com aquela narrativa de história do Brasil, é porque tem gente que percebe que ela tem chances, entende? De provocar discussões e tudo. Senão essa gente não ia estar atrás da nossa cola, entende? Estariam fazendo outras coisas, sei lá, né? Não sei se me fiz claro nisso, mas é um pouco assim que eu vejo esse campo, né? Fez sim, Fernando, muito claro, muito bons exemplos também, e muito interessante essa ideia do poder, assim, né, colocado, porque de fato, né, tu disseste muito bem, antes era o ministro da Fazenda que era o perseguido, hoje em dia não, nos últimos tempos, ou nos últimos anos, o Ministério da Educação é o foco, ele tem que ser destruído, desmontado, perder efeito, uma coisa que a gente percebe muito, assim, que eu acho curioso na universidade, é que quase tudo que diz respeito ao que nos chega do ponto de vista administrativo, vem assim, o Ministério da Economia. Não se fala mais em Ministério da Educação, se fala em Ministério da Economia, a questão é corte de gastos sempre, corte de programas, então o Ministério da Economia disse. Raramente vem assim, o Ministério da Educação disse alguma coisa. Então é curioso esse deslocamento, muito clássico assim, desse nosso momento do neoliberalismo aí, de um esvaziamento, mas é porque, e se tem tanto ataque, é porque ali está colocado, de fato, um poder claro, simbólico, real, né? E eu acho que o crescimento, queria aproveitar nessa próxima pergunta, falar um pouquinho sobre isso. O crescimento das áreas o crescimento da pesquisa nos últimos tempos, assim, 10, 15 anos, no campo da pesquisa do ensino de história, né, que se ampliou muito por vários fatores, assim, teve um crescimento muito significativo, né, e essa interlocução, assim, entre essa experiência fundamental da sala de aula no ensino chamado básico, né, no ensino fundamental e médio, e o quanto isso tem afetado também assim as preocupações curriculares e disciplinares, né, da história, e aí o campo que a teoria vai discutir do ponto de vista teórico e metodológico, e é aí que essas áreas elas encontram, nas suas especificidades, canais de interlocução muito importantes. Eu acho que toda a tua fala leva um pouco para isso, assim. E então eu te perguntaria, eu vou até inverter aqui um pouco, eu vou chamar já essa pergunta porque eu acho que faz bastante sentido com o que tu vens falando. Qual a importância, dado esse contexto, qual é a importância do ensino de história hoje, diante desse panorama todo, e nesse sentido, né, pensando então o ensino de história, muito também pensando a formação do profissional de história, né, esse nosso contexto, falar do ingresso de alunos via Enem, a procura pelas licenciaturas em história, né, que embora tenha caído na média, ainda assim se mantém acima de várias outras licenciaturas e de outros cursos e de outras áreas. Como é que a gente pode pensar, então, essa importância do ensino de história a partir da formação de professores e professoras ou de profissionais de história? E, nesse sentido, a pergunta vai assim, no processo formativo, como é que tu avalias o currículo? Como é que tu avalias o currículo que forma hoje esse profissional? Na verdade, assim, a gente... Eu sei que a opinião que eu vou dar aqui, ela não é unânime, assim, no campo, né? Nem no campo da AMPU, né? Nos últimos anos, eu venho achando que a gente poderia eliminar essa diferença entre formar no bacharelado e formar na licenciatura e assumir de uma vez por todas que, dados essas mudanças, esses desafios que a gente não consegue prever exatamente, né? Isso é uma coisa que é um pouco lugar comum hoje em dia, né? Vejo isso, por exemplo, eu dou algumas aulas que tem muitos alunos que são
do curso de medicina, semestre que vem vou dar uma disciplina lá sobre gênero, né? Foi esse o tempo que tu aprendia uma técnica operatória e tu aplicava ela durante 12, 15 anos, né? Agora, em seguida, vem um raio laser, uma outra coisa, então, essa previsibilidade se apagou um pouco, né? Então, eu penso que o sujeito, a sujeita, quem termina o curso de História, ele deveria ter as duas coisas. Ele deveria ter uma capacidade de pesquisa, né? Uma capacidade de pesquisa, de estabelecer questões de pesquisa, né? Sejam elas questões mais próprias do conhecimento histórico, sejam elas questões mais próprias do ensino da história, né? E deveria ter uma formação também na licenciatura. Eu acho que nós não devíamos mais separar. Alguém poderia dizer, bom, mas sempre terá aqueles que não querem dar aula de história. Mas acontece que os trabalhos têm mostrado também, né, para vários lados, que, na verdade, esses campos como educação patrimonial, história da arte, a gente está sempre vendo os colegas formados, né, envolvidos em atividades de natureza pedagógica. Pode que não de natureza escolar, mas, assim, é claro, o meu foco, né, como eu coloquei, né, ele é um foco escolar, assim, mas a própria área de ensino de história que eu atualmente coordeno, inclusive, que somos em 7 pessoas atualmente, ela é uma área que tem uma dimensão importante, que é a da chamada educação patrimonial. Mas essa área eu não me meto, que não é muito a minha área, mas eu quero dizer assim, eu vejo cada vez mais assim, sabe? Eu estava vendo esses dias o Lucas lá, esse Labela Costa, aí nessa coisa de produção de vídeos para o supletivo e outras coisas. É isso, assim. Então, o sujeito tem que ter uma compreensão do que o que são os elementos de ordem pedagógica para explicar aquilo que ele pesquisa, né? E ele tem que ter também a capacidade de olhar essa encrenca toda e dela retirar questões de pesquisa, porque só o que vai nos fazer ganhar essas brigas todas é a gente conseguir entender melhor o que exatamente está em disputa, né? Então, assim, ó, indo para a tua pergunta, que é a da formação, eu vou também dar 2 exemplos, assim, eu vou citar claramente as cidades, só não vou citar as escolas, né? Eu estive 3 ou 4 vezes antes da pandemia em Uruguaiana, um município lá da fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina, né? Assim, porque lá, como talvez vocês podem ver pelos jornais, se criou uma polêmica em cima da questão do escola sem partido e da ideologia de gênero, assim, do tamanho do mundo, assim, né? Maior do que a cidade de Uruguaiana merecia, digamos assim, né? Também há uma certa configuração, né, de fronteira, uma presença de ordem militar nessas cidades de fronteira, enfim, um caldo aí que, olha, eu estive lá umas 3 ou 4 vezes. Fernando Pena também esteve, etc. Então, eu queria pegar uma cena desses enfrentamentos, que é a cena em que um vereador, né, não vou citar o nome de ninguém aqui, mas está tudo na imprensa, né, um vereador, literalmente, assim, invadiu uma escola estadual grande, que tem um prédio muito bonito, inclusive em Uruguaiana, aquelas escolas grandes, é o estilo Instituto de Educação, e ele arrancou das paredes, né, do corredor, arrancou é o verbo mesmo, ele não pediu, assim, né? Ele arrancou alguns cartazes produzidos numa atividade que era coordenada pelos professores e professoras de história, né? E que tratava do tema da diversidade. Veja que o tema da diversidade está previsto na Base Nacional Comum Curricular, então não era uma coisa assim. Ele arrancou e um dos cartazes levou até a Câmara para mostrar, entende, este abuso. Só aí já haveria um abuso no sentido da exposição, inclusive, dos nomes das crianças e do trabalho das crianças, né? Mas vou deixar de lado esses aspectos legais, né? Então, essa cena em que se mostra um cartaz feito numa classe de ensino fundamental, entende, uma escola pública, e se leva espumando de raiva para a Câmara de Vereadores, entende, dizendo que ali tem alguma coisa assim gravíssima de ordem ideológica, entende, de dano para o crescimento das crianças e dano moral para a sociedade. E eu sei, né, Evandro, que ela provoca em nós uma atitude, em mim, pelo menos, que sou muito reativo, assim, uma coisa de briga, entende? Eu já quero partir para os enfrentamentos. Agora, talvez seja a idade e tudo, eu já fico tentando entender, eu fico com a cena na cabeça, assim, o cartaz, entende? Onde está o problema? Qual é a questão que tem aqui? Ela não é tão fácil
de ser entendida, assim, o que assusta, em que medida assusta, entende, assim, o que tem na história que assusta, de entender isso melhor, né? E a segunda cena é um pouco parecida com essa, né? Ela acabou se completando na semana passada em Porto Alegre, né? Um professor de história no município de Porto Alegre, digo até com orgulho, nosso ex-aluno, entende assim, ó, ele fez algumas atividades, alguns materiais didáticos para o ensino fundamental, né, em que ele usou isso que eu denomino de linguagem inclusiva, né, que é, por exemplo, como tu abriu o programa, né, declinando mais de um gênero e possibilidades de gênero que não são as que eu vivo, mas que eu vejo que as pessoas vivem, né, e ele tratava também, para aquele capítulo da história, dessas questões, as várias figuras de gênero naquele período, né? Esta simples folha, assim, eu vou exagerar um pouco agora, uma folha de mimeógrafo, ela não era de mimeógrafo, mas é que aí torna mais dramático o negócio. Uma folhinha de mimeógrafo, assim, escola municipal, vou inventar aqui, entende? A Bela Adormecida, classe tal, nome do aluno, professor tal, aula de história, preencha as lacunas abaixo, né? E tinha uma saudação inicial aos alunos com a linguagem inclusiva, que as pessoas insistem em chamar de linguagem neutra, que para mim não tem nada de neutro, ela é uma linguagem inclusiva, entende? Esse é o perigo, essa para mim é a questão, né? Não se deseja essa inclusão, então não se deseja essa linguagem. Ah, não tem nada de neutro. Neutro tem a outra, né? Que diz senhores pais no meio de milhões de mães numa reunião. Mas, assim, o fato é que eu fico tentando entender a cena, assim, porque como eu estou acompanhando, assim, por interesse pessoal, assim, um mandato de um vereador aqui na Câmara, né, através do Conselho Político, reuniões nas segundas-feiras de manhã, hoje de manhã. Essa cena, assim, que se mostra um trabalho escolar de uma página e se faz em cima daquilo, assim, sabe, né? Assim, o perigo daquilo é maior do que o cometa esse que toda hora as pessoas acham que vai cair na nossa cabeça. Então, eu fico tentando entender. Veja bem, Evandro, assim, ó, do meu ponto de vista, tirando as disputas todas e brigas que evidentemente têm que ser feitas, a gente na academia e mesmo entre professores e professoras da escola, a gente tem que ter um pouco a calma de sentar e tentar entender quais as questões de pesquisa que estão envolvidas, o que a gente tem que entender, entende? Que é o que provocou esta sanha furiosa, entende? Quando eu digo que essa coisa toda terminou na semana passada em Porto Alegre, é que a fúria levantada contra... Eu vou exagerar aqui, eu sei que eu estou assim, estou com uma veia um pouco artística que me convocou aqui o teu programa, mas essa sagrada fúria, entende, contra uma folha de papel, que era uma atividade da 5ª série da escola Bela Adormecida, lá na Vila Tal, entende, assim, ó, ela vai parar na Câmara de Vereadores, ela ocupa várias sessões, aí uma bancada da Câmara, que atende pelo nome de Bancada da Liberdade, olha que interessante isso, Bancada da Liberdade, propõe, então, a abolição da linguagem neutra, né? Com esse nome, linguagem neutra. Tem discordância, mas, bom, aí tem essa encrenca toda que as próprias forças mais progressistas também chamam esse troço de linguagem neutra. Não sei o que essa gente chama de linguagem neutra, não consegui entender. Leva o projeto adiante, sacode a cidade, editoriais e editoriais, né? Não tem como não falar do nosso ex-aluno, que acaba ficando mais famoso do que ele talvez gostasse, talvez acho que ele está gostando, mas está se incomodando, entende, assim, ó. A coisa vai à votação, primeira votação, segunda votação, ganha, vai para o prefeito fica um tempão se enrolando, porque esse negócio, e promulga na semana passada, né? Então, assim, Evandro, eu vou voltar para a frase da Célia Pinto, assim, né? Se numa aula de história, um professor, tá? Aqui no caso de Porto Alegre, lá na cidade de Uruguaiana, eu falei com as professoras, né? Uma professora negra, né? Um professor, né? Os vários de história dessa escola, né? Eu estive lá e fui na escola, além das coisas que eu fui fazer, da palestra, eu estive atrás, que eu queria entender o tamanho da encrenca. Então, para mim, Evandro, assim, há aí algumas questões de pesquisa, de como é que esta folha inocente, entende, assim, ó, lembra um pouco, deve lembrar do vídeo Ilha das Flores, naquelas piadas todas, daqui a pouco aparece, assim, uma prova de história do Colégio Rosário, né? O que é a Idade Média? O que é um ferro, entende, assim... Então, assim, quer dizer, eu fico, quando eu olho isso, a frase da Célia Pinto faz questão de dar autoria, que não é minha, né? Assim, é professora de ciência política,
atualmente na pós-graduação em História aqui, nossa, né? Quando ela diz assim, ó, Fernando, tu só está apanhando porque alguém está achando que tu tem poder, e provavelmente tu tem. E aí eu digo, então eu devo me alegrar com isso, deve diminuir minhas dores, eu não preciso de anestesia porque eu estou apanhando. Mas o fato é o seguinte, assim, tem algo aí que a gente precisava de um esforço teórico também para entender, né? Inclusive para convencer uma parte da população, né, que essa histeria toda na linguagem inclusiva, ela não tem razão de ser. Nós desejamos que as pessoas sejam incluídas, todos, né, todos de todas as religiões, de todos os gêneros, de todas as expressões políticas. Então, como que isso se transforma nessa batalha? E para concluir todo esse meu exemplo, a lei foi, então, finalmente promulgada pelo prefeito de Porto Alegre, né, que fez uma breve fala, né, ela gerou, como não poderia deixar de ser, uma série de memes, né? Porque eu acho que, assim, se eu vivesse 150 anos, daqui a 50 anos, eu queria entender esse período pelos memes, né? Onde as pessoas, em primeiro lugar, dizem uma frase muito comum no Brasil, né, Ivan? Tu há de concordar comigo, né? Essa é daquelas leis que nunca vai dar para controlar as pessoas falando. Como é que nós vamos controlar numa sala de aula se a pessoa diz isso aqui? Vamos ter que botar um microfone colado na lapela de cada um, né? E outra coisa que entra um outro elemento da história. Alguns colegas da história colocaram em circulação leis que podem dialogar com essas. Uma delas, divertidíssima, eu não vou me lembrar aqui agora exatamente, mas numa cidade do Brasil, que eu acho que foi o Rio de Janeiro, assim, né? O sujeito propõe na Câmara, muitos anos atrás, uma lei de que era proibido dar aos cães, né, nomes de pessoas, porque isso poderia confundir as crianças. Tu está na rua e chamar, entende, o teu cão, né, o teu cachorrinho ou cachorrinha, né, numa época que não havia tanto, que hoje em dia tem por tudo, né, e chamar ele dizendo assim, ó, Frida, vem cá, entende? Porque Frida é nome de gente, né? E é engraçado que na argumentação do projeto, o vereador esse há muitos anos atrás, refere um possível dano na cabeça das crianças, entende? Que elas não entenderiam o que é ser humano, o que é animal, né? Então as pessoas começam a fazer associações e entra a história de novo, que é a história de projetos um tanto ridículos com relação a nomes das coisas, né? Então, assim, eu não quero, assim, parecer que isso é tudo uma grande piada, mas há aqui, eu não consigo entender todas as questões que movem a fúria dos conservadores contra isso. E aí eu me dou conta que falta pesquisa da nossa parte para entender. A gente reage muito a isso, em nome dos valores da democracia, como eu acho que tem que ser, mas eu acho que a gente não entende direito o que isso tem a ver com a história, o que isso tem a ver com a sala de aula, com a educação, com as culturas juvenis, né? E tu entra numa sala de aula, vai ser título de um artigo que eu estou tentando terminar aqui, né? Tu te dá conta que tu não escuta 10 minutos de sala de aula sem que os alunos usem as palavras treta, bagulho e ladaia. Eles estão constantemente inovando, entende? Enfim, não sei se me fiz claro, não quero confundir a cabeça das pessoas, mas há questões de pesquisa aí, né? Tem um desafio de pesquisa, né? Tanto para quem está na aula da educação básica, como para nós na academia, né? Tanto quem é da história, como quem é da educação. O que tá acontecendo na sala de aula levanta essas questões, né? Assim, chama a gente para pensar esses aspectos todos que tu demonstraste agora, né? Assim, acho que os próprios currículos estão tentando acompanhar esse universo de discussão. Certamente. Uhum. E é curioso, assim, que algo que eu pensei, assim, comecei a pensar enquanto eu te ouvia, que eu ouvia a tua resposta, que é a ideia, né, dessa própria lei que tu falaste aí como exemplo dos animais não poderem ter nome de gente, porque pode confundir e afetar, sei lá, cognitivamente uma criança, aquela ideia de que as pessoas não podem aprender, uma desconfiança em relação à capacidade das crianças e dos jovens de entender e aprender e saber a diferença entre as coisas, assim, exato, né? Essa desconfiança, ou seja, todo mundo precisa ser tutelado durante todo o tempo, porque as pessoas não vão suportar o mundo, não vão suportar a diversidade do mundo. Exatamente, Ivan. Que tu teria que tutelar, inclusive fazendo uma lei, porque alguém teria um dano no seu cerebelo tão grave, porque ouviu a vizinha chamando a sua cachorrinha
pelo nome daquela que para aquela criança é a vovó dela, né? Sei lá, Dona Maria Silva, né? Ainda resolveu dar o nome da cachorra e o nome da minha avó, mas isso causaria um dano. Então, ela tem que ser tutelada o tempo inteiro, né? Quando, na verdade, isso me parece uma coisa maluca, entende? Mas... Agora, a pergunta que tu tinhas feito com relação aos currículos, só para eu arredondar um pouco, eu sei que nós já prolongamos bastante, mas eu acho que, de fato, é bem complicado pensar os currículos de história tentando incluir questões de pesquisa histórica e pesquisa educacional, essas que o dia a dia está colocando muitas, né? Eu acho complicado, eu quero dizer que eu não acho que seja por preguiça nossa ou, assim, por falta de vontade, eu acho bastante complicado. E finalizaria dizendo que, assim, ó, há uma matriz de pensamento neoliberal, né, da qual eu não concordo, né, que se adonou da palavra flexibilização, né, flexibilização curricular, essa é a palavra da moda hoje em dia, né, tu chega nas escolas, nas universidades, vamos flexibilizar, fazer itinerários formativos, né, então o ensino médio tem 5 itinerários formativos, a primeira pergunta que eu faço é por que a história caiu fora de 4 e ficou só no 1, entende? Então, assim, ó, eu acho que a gente tem que cuidar também, porque, na verdade, essa discussão, eu acho que ela é resolvida de modo aligerado e com benefício do empreendedorismo individual e do pensamento técnico, né, pelo discurso neoliberal, que é bastante hegemônico entre nós e é muito hegemônico no campo da educação. Na verdade, para situar bem, ele é hegemônico no campo das políticas públicas de educação, né? Ele não é hegemônico exatamente no campo das pesquisas, mas ele é hegemônico entre os gestores, né? Então, assim, quer dizer, se eu quisesse dar uma resposta irresponsável para ti, eu diria, não, assim, Evandro, nós temos que flexibilizar os currículos, entende? Assim, quer dizer, cada um faz, assim, o percurso que desejar, assim, né? Ou então, assim, nós vamos inflar dos mais variados temas e vamos fazer um curso, assim, que seria uma colcha de retalhos, uma coisa licores e bombons, como eu gosto de dizer. Assim, ó, eu quero dizer, tem esse canto da sereia nos dizendo para fazer isso. Aliás, nos dizendo, não, há cursos aqui no Rio Grande do Sul, entende, que vem montando os seus percursos, os seus currículos, né? Tentando atender isso, né? E para finalizar mesmo isso, assim, né, nós temos hoje em dia algumas instituições no Brasil e no Rio Grande do Sul desenhando o currículo do curso superior de História, esse que tu fizesse, eu fiz também muitos anos antes de ti na mesma instituição, agora sou professor dela, tentando desenhar ele de acordo com as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular, que aí, para mim, é assim, quer dizer, tu atrelaria, entende, assim, ó, toda a riqueza do campo da história, né, a uma legislação absolutamente passageira, porque por mais que ela dure, as legislações educacionais duram 15 anos e são emendadas, reformadas, é só ver as LDBs, né? Tu estaria fazendo isso, assim, né? Enfim, então, nós tem algumas propostas de saída disso, mas elas me parecem, assim, aligeradas, assim, né? Comprometedoras, sim, da possibilidade de tu ter uma formação mais integral do sujeito, né? Mas eu também vou voltar de novo para a Célia Pinto, ela tem colocado isso em artigos, né, que em muitas frentes a gente está perdendo porque nós não temos propostas claras. A gente fica muito embananado, né, a gente tem um conjunto de valores grande para levar em conta na hora de redigir uma proposta, né. Então, essa tensão, ela é grande hoje em dia. No campo da educação, ela é cotidiana, gente. Enquanto eu e tu estamos falando aqui, tem alguma prefeitura no Brasil buscando algum grupo empresarial privado, entende, para desenhar para si um currículo que a secretária de Educação vai apresentar como altamente inovador, entende, assim, ó, e vai ter a lousa inteligente, e começa todo um linguajar que nos deixa doido. Sim, é verdade. É verdade. Essa mergulho aí, essa invasão dessa linguagem corporativa no meio acadêmico e educacional é incrível. Flexibilização, tem otimização, vamos otimizar, sempre assim, palavras que elas são repetidas, mas elas não dizem muita coisa, e assim, elas vão transformando a realidade, mas naquele momento exato elas não transformam nada, elas não querem construir nada, a não ser algo mais destrutivo mesmo. E isso é um ponto curioso da gente pensar, né, Fernando?
como isso tem ocorrido mesmo, como isso tem sido recorrente. Assim, é impressionante como isso vem acontecendo. E aí o ponto que tu destacaste também, a formação integral. Acho que esse é um impasse, Fernando. Esse é um ponto que a tua fala me faz pensar sempre, assim. Nós estamos vendo uma transformação na educação, né? Ataques à educação, algumas transformações positivas, como a que tu trouxeste, de alunos e alunas, principalmente mais questionadoras, e que participam mais, e que se sentem envolvidas e sabem, ou de uma certa forma carregam para a aula de história, discussões que os angustiam politicamente, e assim, no sentido subjetivo, né? E isso é muito interessante da gente levar em consideração também. Tem todo esse lado, né? Para a gente pensar, e ao mesmo tempo uma pressão assim de uma cultura neoliberal que fala, olha, formação integral não mais, agora é trabalho, é ensino técnico, é limitação das possibilidades, o mundo do trabalho é limitado, e não tem lugar para todos, e isso é dado como algo natural. Como algo natural, E aí projetos de vida são destruídos, né, Fernando? Ou impossibilitados, né? Eu sei que nós estamos um pouco no tempo, eu queria voltar para uma coisa que numa das conversas que a gente fez para preparar aqui, foi tu que levantasse, que eu achei muito instigante, assim, né? Tu dissesse uma coisa que eu até anotei na hora que tu falou de uma outra vez, né? Sem querer transformar as aulas de história, né, em alguma espécie de conforto psicológico para as pessoas, todas elas precisam, eu faço a minha terapia lá com a doutora Célia, então, mas não é na aula de história, mas eu fiquei achei muito interessante, muito provocativo uma questão que tu levantou, que é assim, esta proliferação de narrativas e essa dificuldade de cada jovem, né, cada aluno, cada aluna, né, da escola fundamental traçar o seu projeto de vida, tanto que se cria uma disciplina com esse nome. Quando se cria uma disciplina é porque as pessoas não estão conseguindo fazer isso sozinhas, entende? Com os elementos dados pela sociedade, né? Eu fiquei bastante instigado a pensar nisso que tu disseste, de que há uma produtividade boa para as culturas juvenis, para os jovens no geral, para todo mundo, mas vou me limitar aos jovens da escola, né? Em escutar e discutir várias narrativas, né, para conseguir entender melhor qual é a sua, não só a sua vivida até ali, né, quer dizer, nasci na família tal, meu pai e minha mãe assim, moramos em tal e tal lugar, né, por que que a gente é evangélico, por que que eu gosto de tal artista, por que que a nossa família vai aqui ou lá, né, mas também para traçar algumas narrativas que a gente poderia chamar de alguns projetos de caminhos de futuro, porque a escola é profundamente marcada com isso, né? Todo mundo percorreu a escola porque estava se preparando para alguma outra coisa. Embora que, no fundo, todo mundo percorreu a escola querendo brincar e se divertir como criança e jovem, né? Mas a instituição, ela vai sempre cortar um pouco isso. Para de brincar que tu tem que te preparar para o futuro, porque tu está aqui para ser... Então, eu acho que esse negócio todo ele dá para a aula de história tarefas novas, mas eu reconheço, assim, eu me deteria por aqui, porque eu não sei bem como montar isso, né? Mas eu assisto muita aula de história dos estagiários e estagiárias da URGS, onde essas coisas se cruzam. E eu vejo que há debates que provocam as pessoas, que aquilo foi legal para todo mundo que estava ali, né? Agora, se tu me perguntar, então vamos desenhar um currículo, aí é complicado. Mas nós vamos ter que enfrentar isso. Se nós não desenhamos, como tu mesmo estava colocando, os outros vão e desenham, entende? Desenham, patenteiam e vendem para as prefeituras. Isso que mais me ataca nos nervos, entende? Assim, enquanto a gente fica discutindo qual é o melhor currículo. É verdade, é verdade, é verdade. Mas, Fernando, antes de encerrar, eu queria te colocar só, então, uma pergunta. Assim, tu achas que a disciplina, né, o formato disciplinar da história, esse mundo que forma profissionais, né, que passam por um processo formativo e chegam ao mundo do trabalho de uma forma ou de outra, seja no bacharelado, ou majoritariamente nas licenciaturas. Tu achas que a disciplina histórica consegue assim se adaptar? Está conseguindo se adaptar? Qual é a tua impressão? Assim, quais são os limites e as possibilidades da disciplina? Sim, eu vou colocar uma palavrinha só um pouco diferente, que assim, atualmente, eu tenho dito isso em algumas falas, né? Eu estou preocupado que a história sobreviva no currículo escolar, né? Sobreviver, bem claramente, vamos ser bem claros, é dizer o seguinte, assim,
Na idade de 4 a 6 anos, que é a educação infantil, eu quero que aquelas professoras das escolas de educação infantil, que em geral se chamam EMEIs, né, Escolas Municipais de Educação Infantil, que elas tenham vários momentos, aquelas professoras que são do curso de pedagogia, né, que passaram por disciplinas que a gente dá lá também, né, de história, que elas tenham momentos de conversa com pessoas da história para levantar questões para aquelas crianças de 4 a 6 anos, né? Isso vem vindo mais ou menos, né? Eu também quero que depois, nas chamadas séries iniciais, os 5 primeiros anos, que tem uma única professora, né, a gente tenha assegurada a área de estudos sociais com um bom número de temas da história. Isso aí, a meu ver, está bem, né? Aí entra a história como disciplina, essa que tu até referiu no início, essa que tem uma história já longa, né, como disciplina, tem uma espécie de uma data de nascimento, etc. e tal, né? A gente já viveu tempos melhores, assim, a gente já viveu tempos em que, nos lugares que eu circulo, nós chegamos a ter escolas que no ensino fundamental tinham 4 períodos de história semanais, que eu acho isso um luxo. Períodos originários, né, de USPB, Moral e Cívico, outras coisas que, quando se extinguiram, ficaram com a história. Nós agora encontramos, no geral, escolas com 2 períodos semanais de história. Isso é a existência física da disciplina. Ela tem que ter, ela pode estar em outros lugares. Né? No ensino médio é o desafio principal, né? O currículo de ensino médio recém-divulgado pelo governo do estado do Rio Grande do Sul já não prevê história nos 3 anos do ensino médio, prevê em 2 e retirou de 1, né? Aí a gente teria que ver como é que a história pode comparecer nesses itinerários formativos, né? Um fenômeno está acontecendo, né? Considerando que 90% das escolas de ensino médio são estaduais no Brasil, há uma política em todos os estados de contratação de professores de história para disciplinas de ensino religioso, projetos de vida, projetos interdisciplinares, né? Ética e cidadania. Então, daria até para dizer o seguinte, tudo bem, saiu o nome, mas a pessoa que nós formamos está lá dentro, entende? Eu também passei anos dando aula de USPB em Moral e Cívica, entende? Tem que reconhecer isso, entende? Tem até um filme que foi feito aí, em que eu dou depoimento sobre isso nas escolas que eu trabalhava, né? Eu acho isso... Então, essa é outra coisa instigante do momento, né? Como a história vai sobreviver. E também como ela vai se colar em outros itinerários, né? Há itinerários do mundo do trabalho, por exemplo, no trabalho na área da saúde, que é uma escola que eu visito muito aqui perto de casa, a escola que fica atrás do Hospital de Clínicas, que prepara no ensino médio técnicos e técnicas em algumas coisas da área da saúde, né? Há excelentes proposições de história, né, que lidam com a história da saúde e da doença, né? Que eu acho até que deviam ser dados no curso de medicina, inclusive, não só naquela escola, que os médicos também não entendem muito da história da saúde e da doença. Passa a vida inteira falando da doença, e aqueles exemplos, imagina, antigamente se dava não sei quantos comprimidos, hoje em dia a gente já sabe que são só 2, entende? Sabe até daqui a pouco vão dizer que é só meio comprimido. Mas esse presentismo do discurso médico, que me irrita até nas consultas que eu faço, né? Não, mas o senhor estava tomando, isso está errado, entende? Não está errado. Não sei, que quando eu vim aqui a primeira vez eram outros tempos, entende? Então, assim, eu acho que a história, eu aposto nisso, a história tem capacidade de se fazer presente nesse lugar, mas nós vamos ter que fazer força, entende? Vamos ter que fazer força porque... a gente está em pleno processo no Brasil e no mundo de redesenhos curriculares, especialmente no ensino médio. O ensino médio é a bola da vez. No caso do Brasil, são 3 anos, com possibilidade de 4, né? E para finalizar mesmo, o modelo que eu gostaria hoje em dia é o modelo dos institutos federais, né? Em que a pessoa tem disciplina de história mesmo, né, como nós a entendemos, com um conjunto de temas atraentes para aquela faixa etária, e depois, no curso técnico que ela faz no turno inverso, por exemplo, dou um exemplo, tem um ex-aluno chamado Roger, numa escola de Instituto Federal aqui no interior, né, o curso é técnico em agropecuária, né, a disciplina de história fornece uma série de elementos sobre a apropriação da fronteira agrícola no Rio Grande do Sul, etc. e tal, né. Nós vamos ter que se inventar um pouco aí também, sem querer usar essas palavras que eu também não gosto, inovação, flexibilização, reinvenção, reengenharia de si, eu detesto tudo isso. Assim, ó, mais um pouco nós vamos ter que se inventar para poder
mostrar a importância. Eu aposto nisso, sabe? Eu espero ainda viver e trabalhar muitos anos, eu aposto nisso, sabe? Isso vai passar e nós vamos ter a presença da história em todos os itinerários formativos. Eu sou otimista nisso, assim, moderadamente otimista, mas sou otimista. Essa palavra é boa mesmo para a gente pensar, Fernando. Sobrevivência, né? Sobrevivência da disciplina, do ensino de história, do espaço para... Cada vez a gente fala mais sobre isso, é fundamental. E vou aproveitar essa deixa, inclusive, do ter mais espaço para falar, para dizer que nós não vamos parar por aqui, né? Essa é a primeira parte, na verdade, de um programa duplo, primeira experiência nesse projeto de um programa duplo, né? Na semana que vem nós vamos continuar, já falamos muito aqui sobre processo de formação, né? Sobre o mundo da formação na universidade, na escola, das experiências que envolvem as salas de aula de história em todos os níveis da educação, mas vamos continuar falando sobre isso na semana que vem, né, na segunda parte desse programa. O professor Fernando Seffner continua aqui como convidado, e vamos receber também, né, uma participação especial da professora Marieta de Moraes Ferreira, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que gentilmente aceitou participar dessa discussão. Vamos falar um pouco mais, então, sobre os mundos do trabalho, né, sobre o processo de formação de professores, enfim, sobre o ensino de história, que é um dos eixos que esse projeto mais tenta abrir espaço, porque é central para a gente pensar os problemas da história nesse século, né? Então, já agradeço, pelo menos por enquanto, por essa excelente conversa que eu tive aqui com o professor Fernando Seffner, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a gente continua, então, na segunda parte desse programa na semana que vem, tá ok? Muito obrigado, Legal. Fernando. Gratíssimo, Evandro. Obrigado. Seguimos. Seguimos. Tchau, tchau. Tchau.